O eu é a maior coisa que existe. E se você já viu algum vídeo anterior meu, você deve ter percebido que eu insisto e bato muito na tecla de que não existe um mundo externo a você. E hoje eu vou explicar o porquê que não existe um mundo externo e você é maior do que tudo que existe no universo. Ou num aparente universo. Não existe nada externo a você. Eu estou falando sobre esse assunto hoje porque muitas vezes eu vejo as pessoas confusas, assustadas, ou se preocupando muito com o mundo externo, sobre guerra, sobre doença, sobre outras pessoas, sobre política, sobre o futuro do planeta, sobre aquisição de bens, sobre nascimento, sobre morte, e todo tipo de coisa que seja relacionada a esse mundo externo, né? E como eu já falei, sempre que esse tipo de dúvida surge, a única coisa que você pode fazer é descobrir quem você é. E a única coisa que eu posso te recomendar fazer é justamente isso. Descobre quem você é primeiro e depois você se preocupa com o mundo externo. Se ainda existir algum mundo externo para você se preocupar, né? Eu sei que parece uma tentativa de sair pela tangente, de não responder a pergunta. Mas é que quando você percebe que esse mundo teoricamente externo não existe, não tem por que você ficar respondendo ou se preocupando com esse tipo de coisa. Então, assim, você pode até levantar uma dúvida, pensar sobre ela e encontrar uma resposta, mas não te leva para lugar nenhum, só faz você ficar andando em círculos. E a única maneira de descobrir se o que eu estou te falando faz sentido ou não, se é verdade ou não, é descobrindo por você mesmo. Não tem como eu desenhar, não tem como eu te mostrar, não tem nada que eu possa fazer que vai te fazer acreditar, a não ser a sua própria experiência direta. Porque realmente, e assim, eu tenho noção de que é absurdo num primeiro momento. Você me pergunta, mas por que tanta gente morre? Mas por que tem guerra? Mas por que as pessoas cometem atrocidades? Mas por que tem doença? Por que tem gente que tem saúde? Por que meu vizinho é cheio da grana e eu não? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? E aí a resposta é: descobre quem você é. Depois que você descobrir quem você é, tudo isso é respondido. Ah, mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Você só vai saber por experiência direta. O mundo, como um sonho cheio de amarras e aversões, parece real até que você acorde. E aí eu trago esse tópico porque, novamente, para te ajudar a não ficar, sabe, perdendo tempo com coisa que não serve para nada. Se você eliminar essa ideia de que existe um mundo externo a você, 90% do que estava te atrapalhando é eliminado. E lembra daquela frase? Realização ou iluminação não é a obtenção de um estado novo, é a eliminação do que estava te atrapalhando, da ignorância. Então você só remove essa impressão falsa, essa ignorância que você tinha, essa maneira errada que você estava vendo, e você enxerga como as coisas realmente são. Né? E se você acredita que existe um mundo externo, eu sinto te informar, mas você caiu num trote. É o maior trote do mundo, o maior trote do universo é esse. É o trote que faz você acreditar que você nasceu um dia, que você está vivendo aí por um período de anos e que um dia você vai morrer. E quem pregou esse trote em você? Você mesmo. E como você descobre e desmascara esse trote? Através desse mesmo você que pregou o trote. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Eu vou começar pela má notícia. Você nunca nasceu. Essa história de que você nasceu um bebezinho, que você tem uma mãe, um pai, irmãos, amigos, frequentou uma escola, teve professores, teve namorado, namorada, esposo, esposa, marido, mulher, cachorro, tudo que te trouxe até agora não existe. É um trote. É uma miragem, um hipnotismo. Mas não me entenda mal, não tem ninguém querendo enganar você, não tem ninguém passando a perna em você e fazendo você acreditar nisso. Não tem ninguém além de você mesmo. Você só enxergou as coisas de maneira errada. Você só tá vendo uma miragem, tá se auto-hipnotizando, criando uma história que não existe. E além disso, além desse círculo social, também não existe um planeta chamado Terra.
Não existem continentes, não existem mares, não existem vários milhões de seres externos a você, e principalmente não existem outros planetas, não existe um sol lá longe brilhando, não existe um universo externo a você. Eu sei que eu estou quase cruzando uma linha do bom senso parecida com o pessoal da Terra plana. Só que a diferença é que eu não quero provar nada, não estou tentando provar nada, não estou fazendo experimentos para provar que a Terra é plana. E honestamente, mesmo se a Terra for redonda, ou se ela fosse plana, não faz a mínima diferença, porque eu também não acredito que exista uma Terra fora de mim. De qualquer maneira que ela seja, redonda, ou plana, ou convexa, ou triangular, tanto faz. Assim, eu simplesmente não me importo, não faz diferença, nem tem que fazer diferença. Se você está no caminho do autodescobrimento, isso não deveria fazer a mínima diferença para você. Então, assim, nem vale a pena gastar energia tentando responder. A questão é, numa conversa normal, numa conversa comum, eu sei que isso ultrapassa o limite do bom senso. Mas o bom senso de quem? Que bom senso? Não é tudo um grande trote? Não é Maia te iludindo? Então por que eu deveria não cruzar a linha do bom senso? O ensinamento não dual, ele é completamente fora do bom senso comum, ordinário. Ele facilmente cruza todas as margens da contradição, do paradoxo. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esses paradoxos e essas contradições, porque eles são absurdos, são. Eu acho que falta gente falando sobre isso, assumindo que isso é absurdamente contraditório, mas faz parte. Por quê? Porque é contraditório. Pronto. Não. Mas porque a gente está tentando explicar uma coisa que não tem como explicar, uma coisa que é inexplicável. A gente está tentando explicar o infinito pelo finito. Se o ensinamento está correto, ele vai ser contraditório e absurdo. E eu não estou falando isso do meu. Porque eu também nem acho que isso aqui é um ensinamento. Eu só fico batendo papo aqui com vocês. Mas enfim, isso é tópico para outro dia. Enfim, nada existe da maneira que você achava que existe. Então você pode falar para mim, existe um planeta, existem pessoas, existe minha casa, existe o universo. Tá, existe, mas não do jeito que você acha que existe, o que você achava. Tá, e depois de eu destruir todo o seu universo, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que, compreendendo isso, não é como se você fosse jogado num abismo de solidão e sofrimento, onde, nada existe, era tudo mentira. Não. Quando você compreende isso, finalmente você entende que você é livre. Você nunca foi preso a um corpo, a um tempo, a um nascimento, a uma vida. E você é tudo que existe. Isso te traz compreensão, amor ao próximo, compaixão. Você é o universo inteiro, o tempo inteiro, num eterno presente. Isso não vai fazer de você uma pessoa infeliz. Pode fazer o seu ego infeliz, a sua mente que fica lutando contra isso. Mas você não é a mente, nem o ego, nem o corpo, nem nada externo a você. Lembro-lhe novamente, a única diferença entre o sábio e você é que você vê o mundo e se identifica com ele. Você acha que o mundo é real. Um sábio vê o mundo e sabe que é uma sobreposição sobre a consciência. Então, ele se identifica com a consciência. Imagina que esse eu que eu estou falando, o eu com maiúsculo, o self, fosse uma casa de um cômodo, uma casinha de 4 paredes, pequenininha. Tem uma janelinha e uma porta. O problema é que as pessoas ficam saindo dessa casinha e indo para a rua. E eu falo para você, volta para a casinha. Primeiro descobre o que é essa casinha. Essa casinha já não é estranha o suficiente? O sentimento de que você existe já não é bizarro o suficiente? Você existir? Pensa por um segundo, eu existo. Isso não é estranho? Então assim, investiga esse eu. Investiga essa casinha. O problema é, essa casinha tem uma janela.
Aí você olha lá para fora, vê as manifestações, as cores, as imagens, vai lá e sai da casinha. Aí vai lá no meio da rua discutir com a galera, falar sobre política, xingar as pessoas que estão no trânsito. E a única coisa que eu peço para você é, não, tá bom, xinga quem você quiser, faz o que você quiser fora da casinha. Mas volta, vem cá. Abra a porta, te bota dentro da casinha de novo e fala, olha pra casinha. Quem sou eu? O que é essa casinha? Só que a mente atrai, né? Você olha pela janela e você vê ali uma pessoa que você não gosta muito. Aí você já sai da casinha, sai xingando essa pessoa, volta. Então, assim, você fica nessa saindo da casinha o tempo inteiro. Então, sempre que você traz uma pergunta do mundo objetivo, externo, ah, mas por que tá tendo guerra? Ah, mas por que pessoas morrem? Ah, mas por que, que eu não tenho dinheiro e as outras pessoas têm? Ah, mas por que, que eu adquiri tal doença? Mas por que isso? Por que aquilo? Ah, mas por que o planeta? Por que o país tal? Por que o planeta tal? Você está o tempo todo olhando pela janelinha, vendo as formas e saindo de casa para ir discutir isso. Quando na verdade a única coisa que você tem que descobrir é o que é essa casa. O que é esse eu? E nessa analogia, o seu eu, self verdadeiro, é a casa e tudo o que essa casa projeta para fora. A sua mente ou o seu ego é a pessoa dentro da casa, que fica zanzando e saindo toda hora, né? E esse mundo externo que é projetado dessa casinha seria o que a gente chama de Maia, que é o mundo das formas e cores, que você chama de mundo externo. O eu é a maior coisa que existe. E esse é o título do vídeo, né? Então, o que diabos eu quero dizer com isso? Quando você tira toda a ignorância que estava cobrindo a sua visão, você percebe que esse modelo aqui estava errado. Você não é uma pessoa pequenininha num planetinha, num universo, e eu já falei sobre isso. Isso aqui é só uma ideia, só um conceito seu. Você está se auto-enganando. O jeito certo, o mais próximo de correto de observar seria esse aqui. Tudo que existe, tudo que você consegue observar, tudo que você consegue perceber, está dentro desse eu, do seu eu. Portanto, esse eu é a maior coisa que existe. Além de ser a fonte e o sustento de tudo que se manifesta, né? E o mais engraçado é que é só uma mudança de perspectiva. É literalmente como se fosse uma miragem, um hipnotismo. Ou melhor ainda, como se fosse uma ilusão de ótica. Você olha, você não consegue enxergar o que a pessoa está te falando, mas depois que você vê, você não consegue desver. É a mesma coisa. Você o tempo inteiro acreditou que existia um mundo enorme externo a você. Até a hora que você pega esse mundo, o que você faz é isso. Você pega esse mundo, amassa ele aqui como se fosse uma camisa e inverte ele. Você pega tudo isso que estava fora, faz assim e vira ele do avesso. E aí você percebe que, peraí, eu sempre estou dentro de mim. Isso aqui está dentro de mim. Eu, isso aqui, essa minha perspectiva, é enorme, é gigante. Se a gente fosse colocar em noções de tamanho e distância, que também nem existem. Mas se fosse colocar, esse eu é onde tudo existe, onde tudo ganha forma, onde tudo se sustenta por um tempo e desaparece. Que é um grande nada, né? Todo o mundo das coisas manifestadas e seres são projetados por imaginação no substrato, que é eterno e que tudo permeia, Vishnu, o qual a natureza é existência e inteligência. Da mesma forma que diferentes ornamentos são feitos a partir do mesmo ouro. E aí eu faço essa visualização de novo. Olha essa sua percepção. A chave está aqui, é a sua percepção. Isso aqui que você chama de visão e sentidos e sentimentos, tudo isso aqui. O que cabe nessa percepção? Pensa na sua vida inteira. Tudo que você viu até agora, da sua vida inteira, falando dessa vida aí, você acredita ou acreditava que você tinha,
tudo o que se passou, passou nesse eu. Se você remover o eu, não tem vida nenhuma. Não tem nada para se observar, não tem nada para viver. Ou seja, tudo cabe e tudo depende desse eu, dessa percepção. Então visualiza comigo, o ambiente onde você está cabe na sua percepção? Cabe, não cabe? Mesmo que você fale que você tem que olhar em volta para ver. Mas ele está dentro da sua percepção, não tá? E esquece que você é um corpinho, tá? Esquece esse corpo aqui, esquece mão, perna. Presta atenção só na pura e simples observação. Na testemunha que está vendo tudo isso. Cabe, não cabe na percepção? E se eu te colocasse numa nave espacial e te mandasse para o espaço, em direção a Marte? O caminho da Terra até Marte não está dentro da sua percepção? E se você chegasse em Marte, onde está esse Marte? Não está dentro da sua percepção de novo? E se eu conseguisse construir uma nave extremamente avançada e você viajasse no espaço-tempo e fosse parar em outra galáxia a bilhões de anos-luz da Terra, onde está essa galáxia? Dentro da sua percepção, não é? Eu quero que você perceba que a única coisa permanente em todas as experiências é o eu. É o eu que percebe. É o eu. O eu é como se fosse um grande buraco negro. É ele que projeta tudo para fora. É ele que absorve toda essa informação. Ele é o elemento comum em todas as experiências. Ele é o sustento de todas as experiências. E tudo cabe nesse eu. A mente é tecedeira. Onde você for, ela vai atrás. E a mente não tem fim. Então, se você pegar uma nave espacial e sair aí pelo universo, você vai sair pelo universo para sempre até o seu corpo morrer. Por quê? Porque não tem fim. Você sempre vai encontrar uma nova fronteira. Só que o mais interessante é, e não importa para onde você for, você nunca sai do lugar. Você sempre está no mesmo lugar, que é lugar nenhum. Mesmo se você me falar, por exemplo, que você pegou uma sonda e mandou num buraco negro, e entrou lá e saiu em outra parte do universo, e você está visualizando outro planeta, a milhões de anos-luz do planeta Terra. Tá, se você mandou uma sonda, essa sonda está filmando lá o planeta e está transmitindo para uma tela. Você está vendo uma tela. Por exemplo, eu estou aqui vendo a sonda transmitir o outro planeta lá. Horas. Mas essa transmissão, esse outro planeta, também não está dentro da minha percepção? Não está? Tudo está dentro da minha percepção. Até o que parece bizarramente gigante. Então, se eu pegar essa sonda e colocar no limite do sistema solar, por exemplo, eu tenho a ideia de que o sistema solar é enorme, é gigante. Eu sou muito pequenininho, mas o sistema solar inteiro não está aqui, na minha percepção? Quem é o pequeno agora, meu chapa? O que parece ser o mundo é a expansão das próprias noções ou pensamentos. Ele se baseia na consciência. Ele é uma ilusão de ótica, que tem consciência como seu substrato. Sabe qual que é o problema que causa toda a ignorância? Excesso de imaginação, excesso de pensamento. Num primeiro momento em que a gente fala universo, sistema solar, galáxia, você logo imagina uma coisa gigante, enorme, bizarramente além do tamanho concebível pelo ser humano. To infinity and beyond. Mas isso é só um conceito, é só uma ideia adquirida. Como todas as outras ideias. É por isso que eu falo que você caiu num trote. Se você só olhar sem julgamento, sem a mente para interferir, você vai perceber que a sua percepção é maior do que tudo que existe. Além da mente, nada disso aqui existe. Não existe nada maior do que você, porque você é tudo que existe. Não existe distância, não existe tempo, não existe tamanho. Tudo é feito da mesma substância e você é como se fosse uma grande tela. Uma grande tela, por exemplo, um monitor LCD. Só que ao mesmo tempo você é a tela, o projetor e a projeção. Olha bem ao seu redor. Não existe distância entre você e as coisas. E cuidado, eu não estou falando você, o corpo. Eu não estou falando eu, o meu dedinho aqui. Estou falando eu, a percepção. Lembra que eu falei de virado ao avesso? Você vai perceber que não existe distância nenhuma. As coisas estão coladas em você.
Literalmente é como se você fosse uma tela, que é a matriz das formas e das cores, e essas cores, essas formas aparecem nessa matriz, mas não tem distância. I'm not listening to you. You're crazy. Quando você cria imaginação e pensamento, eu vejo uma distância, um braço que se estica e pega alguma coisa, mas não tem distância nenhuma. Então, quando você está no sofá da sala, levanta, abre a porta, sai na rua, vai na padaria, compra um pão, você não foi para lugar nenhum. Você nunca saiu de lugar nenhum, nunca foi para lugar nenhum. São só as imagens e as percepções e os sentimentos que ficam se alternando e mudando aí. Tudo é uma grande projeção nessa tela aí, que não tem tamanho, não tem espaço, não tem profundidade. Parece absurdo? Olha essa imagem aqui. Vamos pegar, por exemplo, a imagem de um jogo. Isso aqui não parece que tem profundidade? Não parece que é tridimensional? Não parece que tem um personagem andando para frente, para trás, para um lado e para o outro? Mas não tem distância nenhuma. É a mesma coisa que acontece com um filme. Quando você assiste um filme, você enxerga um borrão que é difícil de perceber o que é um prédio lá atrás, o que é um carro, o que é uma pessoa. O seu cérebro automaticamente, essa sua mente, já projeta, identifica e conceitualiza as distâncias, espaços. É por isso que as ilusões de ótica surgem. E se você pegar o projetor do filme, do jogo, seja lá o que for, é uma tela reta. Não tem profundidade. E o mais bizarro é que você não consegue decidir não enxergar a profundidade. Você virar e falar, eu não vou ver isso aqui como se fosse tridimensional. Eu vou ver como uma sequência de imagens em duas dimensões que parece ser tridimensional. Não, você não consegue. Porque a sua mente chega antes de você e já projeta como se fosse tridimensional. Que bom, né? Que senão você ia viver tropeçando nas coisas. Mas o lado ruim é que faz você cair nessa armadilha de ignorância de achar que existem coisas externas e um mundo, e um universo e tudo mais. Então, esse universo que existe fora de você é só essa tela aí mudando de imagem. Se você pegar uma navezinha e sair voando pelo universo, é só a tela mudando as imagens. Mas a matriz, a fonte, a tela é o eu. E o eu não muda, não vai para frente, não vai para trás, não vai para um lado, não vai para o outro, não anda no tempo, nem existe tempo, também nem existe mente. Então todo o trabalho é te trazer de volta para esse eu. O eu é considerado de natureza atômica, porque é extremamente sutil e intangível. Todavia, já que só o eu existe, ele é o infinito e é a própria base de toda a existência. Tá, e daí? Qual que é a utilidade disso? Qual que é a utilidade de toda essa loucura? A utilidade é fazer você parar de perder tempo com questões externas. Porque a verdadeira questão é quem sou eu? E não é uma pergunta para ser respondida intelectualmente. É uma pergunta para ser feita de maneira exaustiva, o dia inteiro, todo dia, até que você descobre qual é a sua verdadeira natureza. Que é sempre presente, sempre completa, imortal, inascida. Então você percebe que não importa se você está num lugar chamado Brasil ou num lugar chamado Índia. Se você está num escritório trabalhando, se você está no trânsito nos Estados Unidos, se você está num templo sagrado na Índia, o templo sagrado ir para uma montanha no Himalaia não vai te fazer iluminado. Porque não importa para onde você for, você sempre está dentro de você mesmo. Você sempre está na tela da projeção da consciência. Você nunca vai para lugar nenhum. E lembra, o corpo faz parte dessa tela de projeção. Então não importa se você é homem, se você é mulher, se você é alto, se você é baixo, se você é rico, se você é pobre, se você é saudável, se você tem doença. Não importa se você é jovem, se você é velho. Tudo isso é aparência na consciência. Então, primeiro você elimina o mundo externo. E depois você percebe que o corpo também faz parte de um mundo externo. Então, o corpo, os sentimentos, as ideias, os pensamentos são todos projeções nessa tela da consciência. E você é anterior a tudo isso. Você está a par de tudo isso. Você é só a testemunha de tudo isso. E aí você dá um passo para trás e percebe que toda vez que você sai da casinha, lembra aquela casinha que eu falei que era eu? Toda vez que você se deixa fantasiar pela janela e sai da casinha, só está se distanciando do eu.
Tá se iludindo com cores e formas. A consciência, pode-se dizer, é a tela da realidade, e todas as imagens do universo são sobreposições na tela da realidade. Então, o tempo inteiro você teve uma casinha que você ignora, você está mais preocupado com as coisas externas, com as projeções externas, acha que elas são reais, mas quando você investiga, você vai descobrir que a única coisa que existe é a casinha. E todas as projeções externas são projetadas da casinha. É a casinha que projeta essas coisas. Então é por isso que a gente cai nessa de descobre quem você é, depois se preocupa com o mundo. Porque quando você descobre quem você é, a única coisa que existe é você. Você é responsável por tudo que existe. Então você quer salvar o mundo? Se salva. Porque não tem ninguém para salvar. Não tem nada de errado. Tudo está sempre bem, tudo está sempre certo. Por mais que a sua mente diga que não e que pareça que o mundo externo está todo errado, não espera mudar o mundo externo, não espera que exista uma mudança drástica. Ah, mas nós vamos ter paz no planeta, Terra. Não, não vai. E nem importa. Porque o planeta Terra é só uma ideia. E o que você vai investigar depois de perceber tudo isso? A casinha. Tem coisa mais simples que isso? Você só precisa descobrir da onde surge o eu. Você só precisa seguir o eu até a fonte. Só precisa olhar para a casinha e falar, mas como é que essa casinha surgiu? Do que ela é feita? Quem construiu ela? E aí a gente cai na questão fundamental. O que é essa casinha? Quem sou eu? A casinha está aí para sempre, no eterno presente. Essa coisa de passado, futuro, vida e morte, nascimento, é tudo projeção externa da casinha. Mas a única coisa real é o eu. E essa é o primeiro passo. Você descobrir que esse eu é a projeção de tudo. Mas até mesmo esse eu, que é a projeção, ainda é uma projeção externa. Ainda existe um eu mais interno que esse, que é o eu do profundo, absoluto silêncio, da não manifestação, do vazio. Então, como sempre, a gente sempre dá um rodeio só para voltar para a questão fundamental. Quem é você? Senta que lá vem a história. Sutra Coração do Prajnaparamita. O Bodhisattva Avalokiteshvara, profundamente absorto em Prajnaparamita, compreendeu que os 5 skandhas são vazios, transcendendo todo o sofrimento. Ó Shariputra, forma não difere de vazio. Vazio não difere de forma. Forma é, na verdade, vazio. Vazio é, na verdade, forma. O mesmo acontece com sensação, percepção, ação e consciência. Ó Shariputra, o vazio é a natureza de todos os dharmas. Não podem ser criados nem destruídos, maculados nem purificados, aumentados nem diminuídos. Sendo assim, no vazio não existe forma, nem sensação, percepção, ação e consciência, nem olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente, nem forma, som, odor, sabor, o tangível e objeto mental, nem campo de visão, e assim por diante, até o campo da consciência. Não existe ignorância, nem o fim da ignorância, e assim por diante, até o não existir da velhice e da morte, nem o fim da velhice e da morte. Não existe sofrimento, causa, cessação, nem caminho, nem sabedoria, nem nada para alcançar. Não havendo nada para alcançar, o Bodhisattva que vive o Prajnaparamita não tem preocupação, nem obstáculo. Sem preocupação nem obstáculo, não há medo. Alheio à confusão e delírio, assim alcança o Nirvana. Budas do passado, do presente e do futuro também vivem o Prajnaparamita para atingir a suprema iluminação. Assim, deve-se saber que o Prajnaparamita é o grande mantra, o mantra da iluminação, o supremo mantra, o inigualável mantra, capaz de eliminar todos os sofrimentos. Isto é verdade, não falsidade. Assim, proclama o mantra do Prajnaparamita, dizendo: Gati Gati, Paragati, Parasamgati, Bodhisvaha.